Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos falar de uma temática fundamental relacionada à sua jornada estudantil. Talvez você não esteja performando como gostaria, talvez você não esteja produzindo do ponto de vista estudantil como gostaria, porque você não sabe os preceitos que eu vou dizer no episódio 226. Mas antes de adentrarmos o episódio de hoje, lembre-se que a largada é fundamental. Então, se nesse momento você está no Spotify, mas ainda não segue o podcast do Professor Alan, você está deixando a vida te levar. É fundamental que você tome, assuma o comando da sua jornada. E como é que você faz isso? Se o podcast é importante para você, se faz diferença na sua vida, e eu já trouxe para você outros episódios, como o 225, como o 224, sob ação. É fundamental que você siga o podcast e ative as notificações, porque toda vez que tiver um episódio novo, automaticamente isso estará celebrado para você, estará sendo trazido para você, ou seja, a tecnologia irá agir ao seu favor ou a seu favor, haja sempre de forma consciente. Se você ainda está no Spotify, deixa 5 estrelas. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Fechado? Bacana, não deixa para fazer depois. Faz isso neste momento. Se você deixa para fazer depois, qual é a tendência? Que você não faça, que você não execute, que você não faça o que precisa ser feito. Nessa linha de raciocínio, a frase de hoje, a frase base do episódio de hoje, é uma frase do Jerônimo Temel, que assim aduz: quem só celebra a linha de chegada nunca vai aprender a amar a corrida. Eu vou repetir, eu vou repetir. Quem só celebra a linha de chegada nunca vai aprender a amar a corrida. E o que eu estou falando aqui não é sobre corridas. Se você só busca celebrar o resultado final, jamais você vai entender, você vai aprender que o que vai fazer você chegar a este resultado final que você tanto quer são as celebrações que você faz ao longo da corrida, ao longo do processo, ao longo da jornada estudantil. É o dia a dia da jornada estudantil que vai fazer diferença para você colher o que você tanto quer, para você comemorar, para você chegar ao pódio, para você efetivamente chegar ao dia da posse. Só que esse dia ele não acontece em um passo de mágica. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você passa mais tempo no processo ou na celebração do resultado final? Vamos lá. O que é que representa mais dias? Aquele relacionado à sua posse ou aquele relacionado ao seu estudo efetuado ao longo da jornada? A pergunta, ela é de facílima resposta. Quantos dias você passou estudando para chegar ao dia da posse? Note que são muito mais dias você estudando, são muito mais momentos de renúncia, são muito mais momentos de dedicação do que especificamente o momento de celebração do resultado final. Então, se você apenas deixar para celebrar quando você chegar ao resultado final,
A primeira coisa que vai nascer em você é uma dúvida. Qual é essa dúvida? Será que eu vou chegar até este resultado final? Essa dúvida ela é natural, porque você se dedica tanto e você está atrelando a comemoração desta dedicação única e exclusivamente ao resultado final. Agora vamos falar de uma forma diferente. Imagina exatamente o seguinte: você tem uma jornada e nesta jornada, ou esta jornada, ela é constituída por fases. Essas fases são as fases do processo estudantil. Aliás, no próximo dia 9 de junho, segunda-feira, na próxima semana, nós estaremos fazendo, eu estarei fazendo. Vai ter convidado especial no dia, mas só conto lá. ah, uma presença especial no dia 9 de junho. Vai ser um evento exclusivo para mentorados. Será pelo Zoom, tá certo? Será ao vivo e você vai precisar estar lá. Então, é fundamental que você reserve essa data na sua agenda. Não é para assistir depois. Não vai ter uma reserva para você assistir depois. É para você assistir ao vivo. Então, ajuste. Se você trabalha, tente fazer uma troca no trabalho. Se você tem algum outro compromisso, tente reagendar esse outro compromisso. Mas se a aprovação é uma prioridade na sua vida, dia 9 de junho, às 19 horas, você precisará estar comigo. Esse dia vai ser um dia que fará uma diferença enorme na sua caminhada. Vai ser um divisor de águas. E esse evento ele é exclusivo para mentorados. E por que que ele é exclusivo para mentorados? Porque eu adoro me comprometer com cada aluno ou cada aluna, mas eu gosto de ter um comprometimento, esse comprometimento que eu já tenho para os meus alunos das redes sociais, YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, já é de 150%. Mas para aqueles que eu mentoro, esses são mega, blaster, hiper comprometidos, porque eles estão um passo à frente de quem não tem uma jornada organizada. Estão um passo à frente daqueles que não têm um processo organizacional e estratégico definido. Então, para essas pessoas, eu preciso ter uma dedicação ainda maior. Então, para você conseguir visualizar, para que eu consiga lhe entregar os 200, 300, 400, 500% que estão sob a minha responsabilidade, que estão atrelados à minha dedicação, você precisa estar presente no próximo dia 9 de junho, 19 horas, através do Zoom. É um evento exclusivo e é exclusivo porque essas pessoas que são comprometidas com a jornada, elas merecem uma entrega ainda maior da minha parte. Então, salve esta data. Precisa estar presente comigo. Fechado? E é exatamente aí, quando eu falo que existem fases na sua jornada estudantil, você vai precisar enxergar a fase que você está. Porque esta fase, ela é super individual. Existe um mapeamento das fases da jornada, mas você precisa enxergar que essas fases elas precisam ser muito bem vividas para que você consiga passar para a fase derradeira. Talvez, se você ainda não conseguiu chegar lá, é porque você está emperrado ou emperrada em uma das fases. Por exemplo, se você não tem um processo organizacional definido, e aí são aqueles, por exemplo, que estudam de forma aleatória, está um passo lá atrás. Qual é o passo lá atrás? Desenvolve o que eu chamo de estudo da esperança. O que é o estudo da esperança? É aquele que você vai para a prova torcendo que aconteçam duas coisas. Primeiro, que o número de questões, olha só, que só cai, aliás, primeiro, que só caia na prova o que você conseguiu estudar. E segundo, que o número de questões, ou a maior parte das questões, seja da disciplina que você mais gosta.
E por que que eu chamo isso de estudo da esperança? Porque quantas vezes você já fez uma prova de concurso em que isso aconteceu? O que que acontece mais? Exatamente o cenário que eu descrevi ou a frustração de você chegar lá e não ter exatamente o que você gostaria que estivesse? O que mais acontece? Então, para que você mude essa fase, para que você, altere este processo, para que você mude esta frequência, você precisa ir para o próximo nível. E como é que você vai para o próximo nível? Conhecendo quais são as fases. E na medida em que você avança nas fases, você precisa ter a celebração de dois tipos de vitórias. Os avanços que acontecem dentro da fase e os avanços e os avanços que você tem de uma fase para outra. Então, quando você sai de um estudo aleatório e entra no estudo organizado, essa é a primeira descarga de dopamina que deve estar em você, esse neurotransmissor ligado ao prazer. Porque qual é a descarga? Porque imagina, você estava em um mundo. Eu gosto muito dessa questão do mito da caverna. Pensa que você está dentro da caverna e você está vendo tudo escuro. Tudo escuro. Para você, o mundo que existe é aquele. Só que quando você sai e vê este mundão aqui, você fala: caramba, eu achava que tudo era escuridão. Eu achava que passar em concurso público eu tinha que dar sorte daquelas questões virem exatamente como eu estudei. Ou eu achava, de repente, anteriormente eu achava que era sentar, fazer uma prova e acabou. E depois eu passei a enxergar que passar em um concurso era uma tarefa tão difícil que eu imaginava que não era para mim, porque eu me sentia muito pequeno ou pequena. Você vai modificar esse processo. Geralmente, quando o aluno passa por mim por uma análise de perfil estudantil, em que eu aplico a metodologia, ensino como é que é a metodologia, explico essa metodologia, e ele enxerga a rotina dele e o que ele quer, e olha para a metodologia, ele fala: caramba, eu estou vendo que isso é possível. Eu estou vendo que se eu tiver esse passo a passo aí, eu vou conseguir chegar lá. É exatamente isso que muda. A chave que vira por você participar de uma análise de perfil estudantil, aliás, é exatamente essa. Se você não sabe como é que funciona essa análise de perfil estudantil, na descrição deste episódio eu vou deixar o meu WhatsApp 719-9381-1035, assim como o direct do meu Instagram. Manda mensagem, diz: professor, como é que faz para eu fazer uma análise de perfil estudantil? Como é que funciona essa análise de perfil? Tá certo? Se esse é o seu caso, você precisa agir. E aí havia a segunda pergunta, que é: o que mais incomoda você na sua jornada atual? O que é a sua jornada atual? Qual é a parte que mais lhe incomoda? Isso vai lhe dar um indicativo da fase que você está. Geralmente é o incômodo que lhe gera, porque a sua programação mental ela está equiparada à fase do processo que você está. A sua maturidade estudantil, ela vai ter uma linha direta com a fase da jornada que você está. Então, se você desenvolve um processo aleatório, você vai dizer: pô, a aprovação é um evento aleatório. Se você começa a estar no caminho certo, no processo organizacional bem efetuado, você vai visualizar que isso vai mudar. Aliás, se você ainda não colocou nenhuma frase de impacto, coloque isso, coloque como é que você. Se você é mentorado, por exemplo, é fundamental que você pegue e lembra um pouquinho, para um pouquinho e lembra como era antes de ter um processo estudantil organizado e agora que você tem um processo estudantil organizado. O que é que mudou? Qual foi a chave que virou? É sobre isso, para que você descubra que você tinha incômodos que foram resolvidos, que você tinha desconfortos e adversidades que foram resolvidos. Bacana. E qual é o incômodo, o desconforto que você sente agora? Porque para você destravar a próxima fase é quase que um jogo de videogame. Para você ir para o próximo nível, você precisa destravar o que está lhe travando na fase de agora. Então é exatamente sobre destravar que vai transformar essa jornada. É o destravar. Fechado? Bacana. E é exatamente aí que vem a última pergunta do episódio 226. Como seria para você comemorar as vitórias no processo, ao invés de apenas celebrar o resultado final?
Se você tivesse a motivação em celebrar as vitórias que ocorrem no processo, como é que seria para você essa? Quando eu falo processo, é a mesma coisa que jornada estudantil. Como é que seria essa jornada estudantil para você? Ela mudaria alguma coisa? Ela teria algum tipo de diferença em relação à maneira pela qual você executa hoje? Como é que seria isso na sua jornada? Quais são as mudanças que existiriam na sua jornada se você pudesse celebrar cada passo desta jornada? Isso é um dos pontos que você precisará aprender a desvendar para que você vá para o próximo nível. E exatamente nesse evento que é exclusivo de mentorados, que acontecerá no próximo dia 9 de junho, às 19 horas, salva essa data, você vai enxergar exatamente como é que funciona a sua mente, de modo a você avançar no processo, você ir para o próximo nível, até você chegar à fase final, que é uma fase que é a que você mais gosta, que é a fase da aprovação. Fechado? Um grande abraço. E se você ainda não encaminhou essa mensagem, esse podcast para uma pessoa, escolhe uma pessoa e encaminha para ela. Aquela pessoa que você lembrou ao ouvir os trechos desse episódio. Ah, fulano, ciclano deveria ouvir. Ele precisava ouvir isso. Ela precisava ouvir isso. Encaminha para ela e diz por que, de fato, você lembrou, porque você escolheu essa pessoa. Lembrando que a nossa regra aqui é encaminhar para uma pessoa. Diz para ela por que você escolheu ela. Fechado? Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 227. Valeu, grande abraço.